Glaucoma é uma doença oftalmológica, uma doença que comete os olhos, que afeta o nervo óptico. O nervo é uma parte dos olhos que conecta os olhos ao cérebro. No glaucoma, as fibras que formam o nervo começam a morrer e a pessoa vai perdendo o que a gente chama de campo de visão. Por isso que muitas vezes um paciente com glaucoma, ele estranhamente, enxerga muito bem e às vezes está com uma doença extremamente avançada. No glaucoma, a pessoa vai perdendo a visão lateral, essa visão vai se estreitando, até que num estágio muito avançado, o paciente ele sai enxergando como se ele estivesse olhando por dentro de um tubo. Ele perde toda a periferia da visão e enxerga apenas o centro, até que finalmente esse centro também pode se fechar por completo e levar à perda absoluta da visão. O doutor já falou que é quase que essa doença vai tomando conta de si silenciosamente. Como que fazer essa prevenção para saber se a pessoa já está com glaucoma? E isso é uma das coisas mais difíceis que tem de explicar para o paciente, inclusive, porque o paciente normalmente que tem glaucoma ele não sente nada. Ele vem numa consulta de rotina, o paciente muitas vezes vem porque ele acha que precisa trocar os óculos e a gente às vezes dá um diagnóstico de algo muito mais severo, algo muito mais grave que é o glaucoma, e a gente tem que explicar para o paciente que não está sentindo nada, que ele tem uma doença muito grave. Então ela realmente é absolutamente silenciosa. Então a melhor forma de prevenção é a consulta anual, a consulta completa. Não adianta só ir lá trocar os óculos, fazer o exame do grau. Tem que medir a pressão dos olhos, tem que ver o fundo do olho. Em alguns casos, a necessidade de alguns exames auxiliares, ou exames que vão complementar o diagnóstico, para que a gente saiba também definir tipo de glaucoma, necessidade ou não de tratamento. Doutor, há alguma relação com a situação de idade do paciente? Progredir da idade, pacientes mais velhos têm mais chances de ter glaucoma, mas isso não necessariamente acontece só nos pacientes de idade. Antigamente tinha um termo que era muito usado, que era o glaucoma juvenil. Usava-se para definir glaucoma juvenil quando a pessoa tinha glaucoma e era jovem. Mas esse termo hoje é um termo muito menos usado, porque na verdade antigamente não se tinha o hábito de medir a pressão dos pacientes jovens. Então de vez em quando media e encontrava alguém com pressão alta do olho. Hoje a gente sabe que pode afetar qualquer grupo etário, é mais comum realmente com mais idade, mas pode afetar desde a criancinha até o senhorzinho. Bem, agora vamos para o campo do tratamento. Como que está hoje, com o avanço da ciência, a situação do tratamento do glaucoma? O glaucoma, infelizmente, é uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura. Como é a pressão alta e reumatismo, outras doenças, a gente precisa ficar usando o remédio por toda a vida. O tratamento do glaucoma ele consiste basicamente no uso de colírios, existem vários colírios diferentes, você vai definir isso de acordo com a situação de saúde do paciente, outras doenças, o que causou aquele glaucoma, a situação que aquele glaucoma está, você vai definir qual medicação ideal a usar. Existe um tratamento cirúrgico, que também não é de cura, e que só é usado em último caso, quando o tratamento através das medicações não funciona mais. Daí você apela para a cirurgia como uma última alternativa.